Agora vamos a alguns fatos que eu considero fatos interessantes sobre Martinho Lutero. Eu acredito, sinceramente, que Martinho Lutero ele ficaria muito, mas muito mesmo, surpreso se ele pudesse viajar no tempo da época dele até aqui. Ele ficaria muito surpreso em encontrar uma igreja que leva o seu nome, Igreja Luterana. Por quê? Porque o propósito de Lutero era reformar a igreja e não criar uma nova igreja. Ele queria que aquela igreja lá dos tempos dele, fosse remodelada, né, ou tirasse, aparadas as arestas, tirasse as suas imperfeições, que tinham muitas naquela época, e ela fosse remodelada e voltasse aos princípios bíblicos, aos princípios verdadeiramente cristãos. Tá? Então eu acredito que ele ficaria muito surpreso em encontrar uma igreja hoje que carrega o nome dele, né, Igreja Luterana. Uma outra coisa interessante que eu considero aqui, eu acredito que muitos evangélicos hoje olhariam para Lutero e não veriam ele como um evangélico, não o veriam como realmente um cristão protestante. Olhariam para Lutero, veriam suas pregações e a sua forma de se portar e o considerariam como um católico fervoroso, com certeza. Né? E também acredito que os católicos de hoje, da atualidade, olhariam para Lutero e veriam ele como um conservo, como alguém tão fervoroso quanto eles e que estava expressando apenas mais uma modalidade de catolicismo, né, tendo em vista que existem várias modalidades de expressões do catolicismo. O tipo de catolicismo que é praticado no Brasil é diferente do tipo de catolicismo praticado na Europa, que é diferente do tipo de catolicismo praticado no México, e aí vai sucessivamente. Tá? Existem absorções de culturas locais. Né? Bom, apesar dessa postura cristã de Lutero, dessa nova interpretação da palavra do Senhor, dessa nova interpretação da Escritura Sagrada, Lutero tinha alguns pontos muito negativos. O primeiro desses pontos seria o antissemitismo de Lutero. O catolicismo naquela época acreditava que o povo de Israel era um povo abandonado por Deus, que Deus tinha tirado a autoridade do povo de Israel e transmitido agora para a igreja, que eles tinham perdido, né, essa relação com Deus e a relação com a salvação. E era um povo culpado, inclusive, pela morte do Senhor Jesus Cristo. Então, eles eram um povo digno de ojeriza, de serem excluídos, né, dos meios. Né, e era, inclusive, perseguido pelo catolicismo por crime de heresia. Né, eles não eram considerados mais o povo da Bíblia, mas eles eram considerados o povo do Talmud, e aí vai. Uma série de outras implicações. E Lutero meio que copiou, né, pegou essa linha e tinha um certo ojeriza também pelos judeus da época. Tinha uma dosezinha de antissemitismo nele. Se bem que a gente não vê isso nos seus escritos, mas acredita-se que realmente foi dessa forma. Bom, tem outras questões também. Lutero acreditava que Maria era realmente mãe de Deus. Ele acreditava nessa doutrina, nesse ensinamento, neste dogma católico ainda, né? Mesmo na sua época ele acreditava neste dogma. Ele acreditava em Maria como eterna virgem, mãe de Deus, ou seja, que Maria não teve relações com seu marido José e que não teve outros filhos, né? Que Jesus não teve irmãos, segundo a carne, através de Maria. Ele realmente acreditava nisso, contrariando seu próprio ensinamento da sua Escritura, porque este ensinamento não está na Escritura Sagrada. E ele também acreditava na crença da Imaculada Conceição de Maria, ou seja, que Maria foi um ser humano que não teve pecado e por isso o Espírito Santo gerou Jesus Cristo em Maria. Porque Maria era um ser humano sem pecado. E por causa disso, Jesus Cristo não herdaria o pecado nos pecados de Maria. O que contraria a própria Escritura, que diz que o filho não leva o pecado do filho, nem o filho pagaria pelo pecado dos pais. Tá? Então, João Calvino também acreditava nisso, nesse dogma, nessa teoria da Imaculada Conceição. Isso só serve também para nos ensinar que, mesmo a palavra dos reformadores, elas não podem ter peso supremo, né, sobre os nossos conhecimentos bíblicos, não podem ter peso supremo sobre as doutrinas bíblicas. Se não está na Bíblia, não podemos aceitá-la como verdadeira, até porque seguimos o ensinamento da sola Escritura, somente a Escritura Sagrada. Mas Lutero, assim, apesar de escrever nesses dois pontos, né, na Imaculada Conceição de Maria e em Maria como Mãe de Deus, ele também não estava mais crendo em Maria como intercessora entre Deus e os homens, não estava mais crendo como sendo alguém que roga pelos pecadores, que roga na hora da morte, tal. Ele não estava mais crendo nisso. Ele abandonou este ensinamento, embora ainda se apegasse a esses dois pontos, né, do catolicismo. Muitos luteranos de hoje, Lutero era um sensacionista, não cria em dons espirituais, não cria na manifestação desses milagres, inclusive ele chegou a declarar que preferia as Sagradas Escrituras do que a manifestação de milagres e de sinais. Tá? Então ele se apegava muito à questão das Escrituras, apesar dele adotar ainda aqueles dois pontos lá
que eu citei anteriormente. Entretanto, isso não significa que não havia manifestação de sinais ou milagres na época. Inclusive, Lutero ele critica grupos de pessoas que tinham a Bíblia Sagrada em mãos e que eram muito fervorosos, oravam muito e estavam alegando terem visões e manifestação de milagres e estavam alegando serem profetas na época já de Lutero. E ele está criticando essas pessoas, ou seja, haviam manifestações de cunho espiritual e provavelmente dons espirituais na época de Lutero, mas ele estava descartando esses feitos, esses acontecimentos. De um modo geral, Lutero foi um erudito. Ele tinha um vasto conhecimento de literatura, um vasto conhecimento de filosofia, só que toda essa erudição dele, escreveu muito, escreveu bastante livros, tem vários sermões, vários livros dele, vários diálogos, vários debates de Lutero. Mas apesar dessa profunda erudição que ele tinha, ele era um homem muito ríspido. Então essas duas coisas contrastavam. A sua vasta erudição e o seu modo ríspido de falar, o seu modo rude de falar. Inclusive ele ofende muito, né? Não palavras de baixo escalão, mas ele faz muitas comparações toscas, né, entre seus oponentes, seus adversários, com expressões grosseiras na época, né? Então ele era um homem meio grosseiro no falar. Mas Lutero era, acima de tudo, um pregador da palavra. Ele falava de uma forma que as pessoas pudessem entender e falava de uma forma muito dialética, ele usava expressões muito explicativas, ele era um grande professor. Bom, e agora vamos a algumas declarações que as pessoas atribuem a Lutero, algumas declarações erradas que as pessoas estão atribuindo a Lutero, que tem outro contexto, e quando você vai no sentido original do texto, aquela intenção, aquela expressão citada, você vê que não é exatamente aquilo que as pessoas estão dizendo. Uma dessas coisas é que ele disse que a carta de Tiago era uma carta de palha e merecia ser queimada. Outras pessoas por aí já estavam dizendo isso, tem vídeos sobre isso na internet, alguns querem colocar Lutero como se fosse um homem louco, que ele morreu enforcado, e aí vai. Tem muitas coisas desse tipo. Então, uma das coisas é que a carta de Tiago era uma carta de palha e merecia ser queimada. Ok. Que Lutero diz que a carta de Tiago era uma carta de palha, está correto, mas que ela merecia ser queimada, não está correto. Esse trecho fica num livro chamado Introdução ao Novo Testamento, em que ele faz uma revisão do Novo Testamento, ele fala sobre os evangelhos e fala sobre as cartas paulinas, e diz que nos evangelhos e nas cartas paulinas você tem todo o conhecimento sobre o evangelho de Cristo necessário para a sua salvação. Então ele fala que, comparado a esses outros livros, a carta de Tiago é uma carta de palha, mas no sentido de ser insossa, né? Na reedição desse livro, eles já traduzem a palavra como insosso. Então é nesse sentido, não é que a palavra estava sendo desprezada, até porque quando Lutero traduz a Bíblia para a linguagem, para o alemão, ele não deixa de traduzir Tiago e não deixa de traduzir outros livros também. Aqui vai ficar o trechinho para você ver. Um outro ensinamento errado que falam sobre Lutero é que dizem que Lutero falou que Cristo cometeu adultério com a mulher samaritana, né? Com a mulher adúltera e também com Maria Madalena. E o trecho é esse aqui. Vou ler para vocês. Cristo cometeu adultério pela primeira vez com a mulher da fonte, de que nos fala São João. Não se murmuravam em torno dele. Que fez então com ela? Depois com Maria Madalena, depois com a mulher adúltera, que ele absolveu tão levianamente. Assim Cristo, tão piedoso, também teve que fornicar antes de morrer. Tá? Essa é uma declaração que falam sobre Martinho Lutero, que ele provavelmente teria dito isso. Agora vamos aos fatos interessantes. A primeira coisa importante essa é uma ilustração do livro Conversas à Mesa, em que Lutero não está escrevendo, certo? Não é Lutero que está escrevendo isso. São conversas ditas à mesa com seus amigos, com pessoas que vão lá para conversar com ele. E algumas pessoas vão lá e estão lá compilando. Acho que são mais ou menos 4 pessoas diferentes que estão compilando o que Lutero está dizendo. Então, entre uma compilação e outra, existem erros, tá? Existem vários erros nesse livro chamado Conversas à Mesa. É um livro bem interessante, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você poder baixar, ler com calma depois todos os pontos sobre Lutero. Então agora vamos ao fato interessante. Eu vou ler agora a parte para vocês que um historiador católico falou a respeito desse trecho especificamente. Não obstante, como diz o historiador católico Ricardo Garcia, na sua obra Martinho Lutero, tomo 2º, página 251. É completamente absurdo pensar que Lutero chamasse a Cristo adúltero. Faz alusão aos murmúrios dos judeus contra Jesus.
Se o texto não aparece claro, é porque o compilador, um dos que anotaram as conversas à mesa com Lutero, descuidadamente omitiu algumas palavras explicativas, que encontramos num lugar quase paralelo, pregando sobre Madalena, em 1536. E dispôs Lutero foi que Cristo pareceu perante o mundo como adúltero, porque murmuraram dele ao vê-lo com a samaritana e outras pecadoras. Uma outra declaração que dizem que Lutero fez foi que ele estava instruindo os cristãos a pecar fortemente. Então, o trecho é esse aqui. Vou botar para vocês aqui para você ler. Seja um pecador e peque fortemente, mas creia e se alegre em Cristo, mais fortemente ainda. Agora, o texto, na verdade, diz o seguinte. Se você é um pecador da misericórdia, não pregue uma misericórdia imaginária, mas uma misericórdia real. Se a misericórdia é real, então você deve arcar com o pecado real, e não com o imaginário. Deus não salva aqueles que são apenas pecadores imaginários. Seja um pecador e peque fortemente. Mas creia e se alegre em Cristo mais fortemente, porque Ele é vitorioso sobre o pecado, sobre a morte e sobre o mundo. Enquanto nós estivermos aqui, neste mundo, nós pecaremos. Essa vida não é um lugar onde a justiça reside. É suficiente que, pelas riquezas da glória de Deus, nós tenhamos conhecido o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Agora, esse trecho ele foi dito em uma carta para um amigo. Ele não foi algo que ele escreveu num livro ou disse em um sermão. Foi algo que Martinho Lutero estava dizendo a um de seus amigos em uma carta. Então, Lutero estava querendo dizer que nós devemos confiar na misericórdia de Deus e se chegarmos a pecar, Deus é misericordioso para nos perdoar de nossos pecados. Era isso que ele estava declarando. Ele estava dizendo, saia pecando aí, adoidado, faça o que você quiser e tal. Tá? Não é bem assim. Uma outra citação que atribuem muito a Lutero é que não admito que minha doutrina seja julgada por ninguém. E é como se ele estivesse se colocando acima do bem e do mal, acima da verdade, estivesse colocando acima de todas as verdades ali naquele momento, como se ele fosse o ungido naquele momento e ninguém estivesse acima dele. Mas não é bem assim. Eles estavam, na verdade, parafraseando um texto bíblico. Vejamos. Eu não admito que minha doutrina possa ser julgada por ninguém, nem mesmo pelos anjos. Aquele que não recebe minha doutrina não pode alcançar a salvação. Agora vamos ao que ele disse de verdade. Eu não devo ter, meu ensino, julgado por nenhum homem, nem mesmo por nenhum anjo, pois uma vez que estou certo dele, eu devo ser o seu juiz e o juiz dos anjos por meio deste ensino, como diz São Paulo em 1 Coríntios 6:3, ou seja, a gente está fazendo uma alusão a um texto bíblico. De modo que aquele que não aceita o meu ensino não pode ser salvo, porque ele é de Deus e não meu. Portanto, o meu juízo também não é meu, mas de Deus. Então, na verdade, o que Lutero está dizendo é, eu estou baseando meu ensinamento na Escritura Sagrada. Se você está me questionando, você está questionando a Escritura Sagrada, porque eu estou transmitindo esse ensinamento baseado na Escritura Sagrada, sobre a salvação. Então, se um homem está questionando este meu ensinamento, está questionando a Bíblia Sagrada, porque eu estou baseando nela. Então, o que ele está dizendo aí? Que a autoridade da Bíblia ela é maior do que a autoridade dos homens, da igreja, de um outro reformador, seja lá de quem for. Tá? Nem os anjos estão acima do ensinamento da Escritura Sagrada, porque até os anjos estão submissos ao que está escrito na Palavra de Deus. Fato. Ok, amigos do canal Zumbi, por hoje é só. Foi só isso que a gente tinha a dizer sobre Lutero. Esse é o vídeo que eu tinha prometido fazer sobre Lutero, sobre alguns ensinamentos acerca de Lutero, que era um ensinamento errado, e que eu estou repassando agora para vocês. Obrigado então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.